Bom dia, graça e paz, amém. Hoje quero falar sobre aprendendo a crer sem ver. Aprender a crer sem ver. Creio que todos nós já ouvimos assim, ou talvez já conhecemos a história de Tomé. Tomé, ele é um dos 12 discípulos, que Jesus escolheu para segui-lo. Aquele que ficou conhecido como o incrédulo, por não ter acreditado na ressurreição de Jesus, até que ele viu, e tocou nas suas feridas. Mas hoje eu quero fazer assim com a igreja uma reflexão, uma meditação sobre como que nós podemos aprender assim com essa caminhada, com essa trajetória que foi a vida de Tomé. Assim como ele passar assim de um momento de incredulidade para uma vida de fé. Vamos abrir a nossa Bíblia, que está no livro do Evangelho de João, no capítulo 20. A partir do versículo 24 até o 29. Diz assim: acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o gêmeo, o Dídimo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas, estenda a mão e ponha no meu lado, pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu, disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Podemos assim olhar para um primeiro destaque aqui sobre um momento de dúvida assim de Tomé. Aquele momento que ele vacilou. A partir do versículo até o 24, até o 25, nós temos essa narrativa. Tomé era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Mas, em um determinado assim, momento, ele se viu em meio a uma dúvida, a incredulidade. Ele não estava presente quando Jesus apareceu aos outros discípulos ali, com ele assim ressuscitado. E ao ser informado, afirmou que só acreditaria se visse, tocasse nas feridas de Jesus. A Gil falou de manhã hoje sobre a questão de Filipe
né? Jesus conversando com Filipe e Tomé sobre a questão, né, do caminho, né, que levava ao Pai, sobre a vida eterna, né? Percebemos aqui que já temos aqui não só uma pessoa, mas duas pessoas, né, que Jesus esteve falando com eles por a questão da falta de ter essa fé que Jesus era o caminho que levava assim ao Pai, né, que ele era o único caminho para a salvação. Pensando que mesmo Tomé, ele caminhando ao lado de Jesus, vendo Cristo operar grandes milagres, né? Podemos ver na narrativa da igreja, assim, no sentido, no começo, né, quando Jesus estava ali com os seus discípulos, Jesus, ele curou as pessoas que estavam leprosas, né? E também Jesus deu vista aos cegos. Vamos percebendo qual assim o tamanho assim dos milagres que Jesus operou, né? Ele fez fazer o paralítico andar, né? Fez ele sair daquela vida, né, assim, que ele estava sem condições de poder assim caminhar e poder andar. Também Jesus libertou a questão da pessoa, né, que estava assim com demônio, estava endemoniado, né? Mas se olharmos um pouquinho mais assim, numa situação em que Jesus operou ali, em termos de fazer com que quando estavam ali os discípulos no barco, né, que estava com toda aquela tempestade, Jesus acalmou assim a tempestade, né? E por uma coisa ainda um pouquinho mais assim acima, também Jesus, eu vejo isso como um grande milagre. Jesus salvou, né, assim as pessoas com relação à vida espiritual. E também quando nós pensamos que existe uma coisa muito grande, né? Jesus ressuscitou pessoas. Jesus ressuscitou nada mais, nada menos que Lázaro, né, irmão de Marta, né, Maria, né? Após Jesus estar ali 4 dias, né, depois de 4 dias que ele estava morto, ele já cheirava, né, assim nessa condição, e Jesus ressuscitou Lázaro. Mesmo Tomé, tendo presenciado tanto assim o poder de Jesus, vendo ali, né, os seus grandes feitos realizados, mesmo quanto a isso, Jesus ainda assim no sentido foi duvidado por Tomé. Tomé duvidou do testemunho. Primeira coisa que eu quero assim pensar com relação assim a descrença ou a falta de fé assim de Tomé é que ele não acreditou no testemunho de todas as pessoas que viram, né, Jesus ali ressurreto, né, na condição. E ele também não creu, né, na ressurreição de Jesus Cristo. Então são duas coisas: não crer nas pessoas, né, no testemunho das pessoas que viram, e também não creu assim na condição que Jesus realmente tinha ressuscitado. Por isso ele queria ver com seus próprios olhos. Parece um pouquinho, se a gente olhar para nós, eu creio que se fosse você, se fosse eu, assim, se colocássemos nesse lugar de Tomé, da mesma forma nós teríamos assim esse mesmo tipo de sentimento, que seja de dúvida e de incredulidade, de não crer. Ou você é diferente? Você crê ou creria se estivesse no lugar de Tomé? Outra coisa que eu quero destacar para nós aqui é que a gente vê a paciência e a misericórdia de Jesus. Está olhando para o versículo 27, né, que acabamos de ler. Vamos ler essa passagem, só esse versículo, que fala: em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas,
estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Olha, podemos ver aqui que Jesus, assim, com muito amor, né? Assim, nessa condição, falou com Tomé, não deu bronca, simplesmente, né, ele falou para ele. Mediante essa incredulidade de Tomé, Jesus não o rejeitou. Jesus podia ter descartado ali, mas Jesus sabia que ele, Tomé, precisava daquele momento, um momento só dele, de ter um encontro pessoal assim, e crer verdadeiramente na pessoa de Jesus e na sua ressurreição. E isso seria um fator muito importante, E assim o mestre, Jesus, apareceu novamente assim para Tomé e permitiu que ele tocasse ali, na ferida, levando a Tomé a crer de maneira profunda e transformadora. Vamos olhar. E eu fiquei meditando mais um pouquinho. Será que era só Tomé que tinha essa condição? Porque nós citamos hoje como a pessoa que, para poder crer, tem que ser igual assim a Tomé, tem que ver para crer. E olhando assim para essa questão de que Jesus teve a sua paciência e misericórdia, e não rejeitou Tomé, mas não foi só Tomé que Jesus assim não rejeitou, ele também não rejeitou assim todos os discípulos que não creram quando Maria Madalena, a Joana e Maria, mãe de Tiago, e também quero dizer que especialmente Pedro, Pedro também, quando foi assim, ouviu aquilo, ele ouviu das mulheres que Jesus tinha ressuscitado, ele correu para o túmulo para ver se isso era verdade. Ele correu para onde Jesus estava enterrado, para ver se, com seus próprios olhos, se era verdade o que as mulheres estavam contando. E quando lá chegando, ele ficou admirado. Ele ficou admirado com esse grande acontecimento. Segura a sua Bíblia aí, vai lá em Lucas, para que a gente possa assim ver, a gente fazer esse paralelo, para que a gente não cite somente assim a pessoa, desfigurando assim a questão da grandiosidade com relação àquilo que é você crer sem ver, como se fosse só Tomé, a pessoa que não creu. Mas nós podemos olhar aqui que outras pessoas que estavam ali com Jesus também tiveram esse mesmo tipo de sentimento. Lucas 24, versículo 1. Vamos ler aqui para a gente ver essa narrativa, que fala assim: no domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que havia preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo, porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus, e não sabiam o que pensar. De repente apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes, e elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembre que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros discípulos. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago.
Esta e as outras mulheres que foram com elas, contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo, abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Podemos ver aqui que quando nós queremos pegar aquela figura de Tomé para justificar que a dificuldade de nós crermos, né, assim, sem ver as coisas acontecidas, nós olhamos para Tomé. Mas nós podemos ver aqui na palavra que ela nos ensina que todos aqueles que caminharam com Jesus, viram Jesus operando, né? Caminharam com ele, viu Jesus operando, fazendo milagres, vendo, né, que Jesus era poderoso para fazer muito mais do que eles imaginavam, muito mais que nós podemos imaginar, né? E aí eles não creram. Agora imagina nós aqui estamos dentro da igreja e estamos aqui a pensar o que Tomé nos ensina, o que nós podemos aprender, né, com Tomé e os demais discípulos em relação à nossa fé, a crer naquilo que realmente vai ou está acontecendo, o que contaram, na forma que a gente crê, escutar e praticar aquilo na nossa vida e poder ver que Deus pode agir em nosso favor. Muitas vezes nós encontramos assim momentos de dúvidas, né, e dificuldades em nossa vida cristã. Isso não é só os discípulos ali, as pessoas daquela época, mas nós também na nossa caminhada. Mas eu quero lembrar você que o mais importante é lembrar que Jesus é paciente e misericordioso, assim, com cada um de nós. Ele é paciente conosco. Ele tem o tempo que for possível e necessário para que a gente possa, né, assim, ter essa disposição, para que a gente possa poder ter esse encontro, né, que possa nos levar a Deus assim, né, para que possamos ter um encontro pessoal com Ele. Que tipo de encontro pessoal que nós possamos assim ter com Ele, assim, para que a gente possa crer verdadeiramente. Muitas vezes as pessoas ouvem testemunhos que Deus operou um milagre. Muitas vezes nós escutamos o testemunho dos irmãos. Aliás, faz tempo que nós não escutamos testemunho, né? Será que está faltando, né, essa experiência com Deus? Deus nos chamou para que nós testemunhasse das suas obras em nossas vidas, através daquilo que nós cremos, daquilo que nós pedimos, e aí nós testemunhamos para a glória dele. Mas nós testemunhamos como glória para Deus, no sentido de que nós podemos compartilhar com as outras pessoas aquilo que Deus fez na nossa vida. E olhando para isso, se eu pensar um pouquinho, que Deus abençoou você, abençoou eu, né? Abençoou, assim, com o seu poder, Ele fez milagres na nossa vida. E eu tenho certeza que o primeiro grande milagre que Deus fez na minha e na nossa vida e na sua vida foi o que? Você conhecer e crer que Jesus, né, é o Senhor e Salvador. E nós ganhamos o que? Né, a liberdade, né, com relação à escravidão do pecado. Esse é o grande, né, assim, é o grande tesouro que nós temos como
o maior milagre na vida, né, como foi cantado e é cantado assim em prol de Zaqueu, né? Essa mudança, essa transformação, essa restauração. Qual é a maravilhosa bênção, a maravilhosa esperança que através do poder de Deus, né, Deus operou na sua vida? Você tem testemunhado, você tem contado, né? Sexta-feira, emendando aqui o testemunho aqui da Gil, nós fizemos a célula e aí pudemos assim compartilhar um pouquinho, né, da forma que Deus agiu na nossa vida, como que Deus ele resgata, né, assim as pessoas quando nós cremos, quando nós chegamos à presença dele e pedimos em prol daquelas pessoas que nós gostaríamos ou queremos que Deus o liberte, que o salve, né? E não foi assim barato, né, assim a minha salvação, né? A Gil creu, né, que Deus poderia me salvar e ela se colocou diante de Deus. Ela foi muito além do que isso, né? Eu vi assim a fé da minha esposa como uma coisa maluca, né? Porque eu não estava nem na igreja, eu estava no mundão e ela já me batizava nas águas, né? Ela cria e me batizava nas águas, assim, ela pegava minha roupa e colocava assim nas águas no dia do batismo, simbolizando o meu batismo, né? Essa era a certeza que ela, né, tinha, como que Deus, né, poderia fazer isso na minha vida. E foi verdade, né? Porque eu estou aqui hoje e posso assim testemunhar disso. E isso a gente tem, né, assim testemunhado para as pessoas, mas tudo é assim, né? Ela crendo e eu não cria, né? Então nessa mesma fé, quer dizer, são duas coisas, e ela assim, mas como eu não orava ao contrário, não pedia ao contrário, então foi tudo a favor, né? Nessa condição de que Deus operou, né? E outra coisa que Deus operou nessa forma de libertar e salvar, mas eu quero falar assim uma coisa que eu me lembrei assim, hoje, assim pela manhã, eu falei, olha só como que é as coisas, eu fui para Cristo, conheci a Cristo, recebi Ele na minha vida, e não fui para a igreja, né, para lembrar a nossa memória. Eu não fui para a igreja, eu tive que ir lá no templo para poder realmente estar lá, né, assim, escutando a palavra, essas coisas todas. Eu fui simplesmente ir para a célula, né, em grupos pequenos, fazendo estudo em grupo pequeno, e ali eu pude aprender a conhecer a Deus e ter as maiores experiências, se não aquela que foi a maior experiência que eu tive, mas eu fui igual também. Porque assim, o meu irmão, que todo mundo já contou essa história não sei quantas vezes, está no meu livro, né, assim, no meu livro da vida, mas na condição de que poder estar testemunhando, que ele ia ficar, ele estava com câncer, ia ficar tetraplégico, e assim, o meu grande primeiro pedido a Deus foi que Deus o curasse ele lá no Japão, e eu estando lá em Sorocaba, em São Paulo. E eu tinha orado a Deus no sentido que Deus o curasse, né, para que ele tivesse uma vida que normal. E oramos, e fomos todo mundo, assim, os parentes e tudo, fomos no aeroporto receber lá, né, assim, o retorno do meu irmão, que chegou lá no aeroporto em São Paulo, lá em Guarulhos, e eu esperava ver ele assim, um milagre na vida do meu irmão, ele saindo de lá, andando, tudo, e quando não, eu tive uma certa decepção, porque quando eu vi ele na cadeira de roda, eu falei, Deus, não era assim que eu queria ver o meu irmão, eu queria ver ele andando, né? Esse era a fé que eu tinha. E quando eu vi assim, cheguei perto dele, eu caí de joelho. E aí eu comecei assim,
tem aquele momento, sabe, só eu e Deus, que é algo maior que eu gostaria que tivesse acontecido. E o meu irmão percebeu isso. E ele disse para mim: mano, não precisa chorar. Eu estou bem, eu só estou aqui porque eu não posso caminhar muito, mas eu estou bem. E ele levantou. Ele levantou e eu estou andando normalmente. Esse foi um momento onde que eu pude ver que tive que tocar, sabe assim, ir lá ver com meus olhos, né, ver assim o grande milagre. A partir daquele momento eu passei a crer que Deus realmente assim, Ele age poderosamente quando nós, mesmo sem ver, mas crendo, né, Ele assim, Ele opera e nos traz essa alegria para nós que cremos. Precisamos ser assim, se nós queremos ver o grande milagre na nossa vida, sim, né, se você quer ter um grande milagre, basta você crer. Mas basta você crer o suficiente. Precisamos ter assim a humildade de reconhecer nossas limitações. E saber que nós precisamos pedir ajuda de Deus para superar essa dificuldade. Mesmo com essa dificuldade de a gente poder crer assim, de que aquilo vai acontecer, quando nós colocamos humildemente na presença de Deus, Deus faz com que a gente possa aprender com Tomé. Como é que nós podemos aprender com Tomé? Não sendo Tomé, né? É essa a condição, mas crendo. É isso que nós temos que estar praticando na nossa vida. Eu quero concluir dizendo que você pode aprender com a história de Tomé. Eu e você podemos aprender, e assim como ele, passar de um momento de incredulidade para uma vida de fé, uma fé profunda e transformadora, aonde Deus vai operar milagres de água, fazendo que se torne vinho, pessoas mutiladas, fazendo com que ela seja curada, restaurada, pessoas não salvas, aquela que é a mais difícil, aquela que é impossível, às vezes demora 1 ano, 3 anos, 10 anos, 15, às vezes demora 80 anos, mas é perseverar, crer até o último momento que Deus pode salvar. Nós não precisamos ver para crer. Vocês leram, tem um livro de uma pessoa aqui de Ponta Porã que escreveu um livro e ela enxergava normalmente e ela ficou cega e ela se tornou inútil, mas a partir do momento que ela ficou cega, aí que ela pôde glorificar assim a Deus. E você pega o livro dela e você vê o testemunho dela, daquilo que Deus tem operado na vida dela e através da vida dela. Eu tenho esse livro porque eu vejo assim, não é só a riqueza, né, porque a gente vê as pessoas saudáveis, pessoas inteiras, que possa ser assim, motivo de glorificar a Deus, mas Deus usa os dons, não importa qual é a condição da pessoa, para que realmente o seu nome seja glorificado. Às vezes nós temos que perder, mas normalmente perdemos para ganhar, abrir mão de muitas coisas, mas para que a gente possa assim ser abençoado e muitas pessoas abençoadas na nossa vida.
um homem pecou e todos receberam essa herança que é a separação de Deus. Mas também por um único homem, Deus trouxe, né, a salvação, trouxe a restauração. E a coisa que Deus mais quer é fazer com que a gente possa confiar plenamente no amor dEle, na fidelidade do nosso Senhor, para que a gente possa ver e crer que a nossa família ainda tem assim a esperança que todos sejam assim salvos e estejam na presença de Deus. E nós sonhamos e esperamos, porque nosso encontro aqui é passageiro, mas o nosso maior encontro vai ser ali nos céus. E nisso nós esperamos em Cristo, que todos aqueles que nós amamos sejamos conosco. Pela fé, nós cremos que tudo isso é possível, em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar? Pai Santo, Pai amado, Pai da eternidade, nós te louvamos, Senhor, pela palavra de hoje. Obrigado, Deus, porque não é só nós que precisamos ver para crer. A palavra nos ensina, Senhor, que muitos caminharam com Jesus Cristo. Muitas pessoas viram tudo aquilo que Ele operou, tudo aquilo que foi feito com o seu poder, o poder que o Senhor deu e toda a autoridade para que Ele libertasse, salvasse, curasse, ressuscitasse pessoas. E na sua morte, Ele ressuscitou. E muitos não creram. E hoje ainda muitos não creem que Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos ser salvos, ter nossos pecados perdoados. Deus nos ensina, nos dá, Senhor, essa porção para que possamos reconhecer que nós somos limitados, que muitas vezes falta fé, mas nós cremos que o Senhor, que a presença do Espírito Santo esteja trabalhando, Senhor, no nosso coração, no nosso espírito, trazendo um renovo na nossa vida espiritual, fortalecendo a nossa fé, para que possamos, por pior que seja, toda e qualquer situação, seja qual for a tribulação, seja qual o momento que cada um de nós estamos passando, possamos crer, sem ver, que o Senhor é poderoso, Deus, para reverter todas as situações. Nisso nós cremos. Então trabalha no nosso coração, trazendo sempre esse renovo, sempre a esperança daquilo que foi assim, aquilo que Tomé e todas as pessoas, os discípulos, todos aqueles que tiveram aquele momento de dúvida, mas depois creram, e isso chegou até nós, e hoje nós ouvimos pelo testemunho da Tua Palavra, e também, Deus, ouvimos o testemunho através de cada pessoa que tem, Senhor, sido abençoado, porque passaram por experiências contigo, e que nós possamos crer, e tomar isso para nós, e poder praticar na nossa vida, para que possamos, Senhor, estarmos, Senhor, orando, e poder, Senhor, estar intercedendo, e poder pedir por aquelas pessoas que estão à nossa volta, para que o Senhor venha operar um grande milagre, para que cada um possamos ter uma experiência contigo. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Pedimos em nome de Jesus. Pedimos ainda, Senhor, que o Senhor venha estar conosco, abençoando o nosso dia, o nosso encontro com a família, o nosso almoço, abençoando a nossa semana. Senhor, que seja uma semana repleta, Deus, Senhor, da Tua presença. Conserve, Senhor, a Tua paz, a alegria no nosso coração. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho, abençoa, Senhor, nossas atividades, em tudo que vamos estar fazendo. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor seja com cada um aqui, Senhor Pai, a cada dia, para que cada um possa estar fortalecido na Tua presença e possa estar testemunhando de tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem feito na vida de cada um, para que vidas, Senhor, possam estar sendo ressuscitadas
vidas possam estar sendo salvas pelo nome santo e poderoso de Jesus. Por tudo isso, nós te damos graça e oramos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.